estudo das dispensações. Estamos hoje no estudo sobre as muralhas de Jericó. E eu quero que os irmãos abram no livro de Josué, capítulo 6, versículo 1 a 5, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado a tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre, de carneiro, diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Agora vamos para o versículo 15. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir. Da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Naquela dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez, as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Podeis assentar? Meus amados irmãos, hoje estamos no tema Jericó. O que o derrubou? Quando falamos de Jericó, nós vemos lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 30, diz bem assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pastor, quando falamos do muro de Jericó, quando falamos de muralhas, quando falamos de impedimento, nós vimos que, ao chegar no estudo das dispensações, nesta parte aqui, nós sabemos que ali há um grande período, depois que o povo de Israel recebeu as tábuas das leis. O povo de Israel percorreu 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Quando eu vejo o povo 40 anos peregrinando no deserto, o livro de Números fala um monte sobre essa peregrinação no deserto. 40 anos. Por que 40 anos se Deus libertou o povo do Egito? Deus tirou o povo do Egito. Mas há um processo. Há um processo até você herdar a terra de Canaã. Deus te libertou do mundo, mas há um grande processo, uma grande caminhada até você chegar ao céu. Nós não chegamos ao céu de qualquer maneira. Precisamos passar por um grande estágio, precisamos passar por um grande deserto, uma grande peregrinação sobre a dependência de Deus, pastor. E nessa peregrinação no deserto é que nós aprendemos muita coisa. É que Deus se revela de diversas maneiras.
é que nós vimos os estágios que nós passamos. Pastor, e quando nós passamos por um deserto, nós chegamos diante do Rio Jordão, nós já avistamos a terra prometida, porém nós temos que atravessar o Jordão. Vimos o Jordão cheio, se assustamos com as enxurradas, se assustamos com as enchentes, e pensamos assim: não vamos conseguir, é demais. Não, a minha vitória está ali do outro lado, mas para mim atravessar esse Jordão, não vai dar, é demais. Primeiro que eu não creio que eu consigo, embora Deus falou que a vitória é nossa. Eu não creio que eu consigo, embora Deus falou que a cidade é nossa, que Canaã pertence a nós. Eu não creio. E nós vimos aqui, quando o povo de Israel chega diante de Jericó, depois que atravessou o Rio Jordão, depois que fez o primeiro sacrifício, tiveram a primeira Páscoa ali em Gilgal, nós vemos que o povo de Israel enfrenta a primeira cidade a conquistar. E não era qualquer cidade. Não era qualquer cidade. Jericó, uma das mais formidáveis cidades do mundo antigo. Nós vemos que tornara-se o maior obstáculo para Josué como líder. Nós vamos ver quem era Josué. Nós vamos ver que Josué era um sucessor, foi o sucessor de Moisés, tá? Para Israel, desde a sua saída do Egito, pastor, Jericó foi um dos grandes obstáculos. Peregrinaram durante o deserto, peregrinaram lá diante do Monte Sinai, faltou água, Deus fez água sair da rocha, faltou pão, Deus fez pão cair do céu, pastor. Então foi maior aí sim. Por quê? Porque até ali Deus trabalhou por eles, e dali em diante eles iam ter que mostrar algo que partia deles. Eles iam ter que mostrar algo que serviria de prova para que os muros caíssem. Onde eu vejo Jericó, era uma cidade fortaleza, suas altas, fortes muralhas, fortes torres, a tornavam praticamente indestrutível. A Bíblia diz em Josué 6:2, que Deus fala para Josué bem assim: olha, tenho dado na tua mão Jericó. Josué, antes de invadir Jericó, ele teve um encontro com Deus, e o anjo do Senhor vem e chega para ele e fala bem assim: Josué, tenho dado Jericó na tua mão. E Jericó olha para a cidade, Josué olha para a cidade, Josué olha para as muralhas, Josué olha para a potência, olha para o tamanho da luta, o tamanho do exército que tinha em Jericó, a potência, a história. Josué olha para a influência que aquela cidade era ali naquela região de Canaã, cidade super antiga, muito fortificada. Quem sabe Josué começa a dizer: não, impossível. Impossível um povo que é agricultor, impossível um povo que viveu 40 anos no deserto, impossível. Aí Deus se apresenta para ele, lá em Josué capítulo 6, versículo 2, e diz bem assim: Josué, olha, tenho dado na tua mão. Sabe o que é na tua mão? É só você tomar posse. Já está na tua mão. Pastor, mas e o muro, pastor? Se eu tenho dado na tua mão, pega. Não vai chegar os muros de pé na tua mão. Toma posse da cidade, que os muros Deus vai resolver. Entendeu? Pastor, mas a muralha, a fortificação, a influência, o medo. Apenas toma posse do que Deus te deu. Se tiver muralha, quando você chegar lá em Jericó, já vai estar tudo resolvido. Quando você chegar na cidade de Jericó, já vai estar tudo abaixo.
Por quê, pastor? Porque foi Deus que te deu. Quando eu olho para a cidade de Jericó, quando eu olho para isso aí, eu vejo algo interessante. Eu olho a conquista de Jericó, pastor. Como foi a conquista de Jericó? Josué prepara o povo para a conquista. Deus fala para Josué que ia entregar Jericó, mas o povo não estava preparado para receber Jericó. O povo não estava preparado para acreditar nessa palavra. Quem recebeu essa palavra foi Josué, não foi o povo. Josué tinha que fazer o quê? Antes de avançar, antes de botar o povo, que o povo não ia sair e enfrentar Jericó sem antes crer. O povo não ia sair em batalha sem antes estar motivado para ir para a batalha. E Deus falou para Josué: Josué, a cidade é de vocês. Agora passa isso para o povo, Josué. Passa essa palavra para o povo. E agora Josué tem que se encarregar de quê? De motivar o povo, de fazer o povo acreditar que a cidade era deles. O povo estava desmotivado. Sabe aquele povinho que qualquer coisinha quer desistir? Nós já vimos alguns cultos atrás, o povo de Israel, que saiu do Egito, por qualquer coisinha já queria voltar para o Egito. Porque já morreu um monte de gente no deserto, por causa desse costume. Murmuração, entendeu? E agora chega diante de Jericó, não vai dar. Poxa, mas Deus falou que Deus entregou a cidade para nós. Não vai dar. Pastor, quando eu vejo Josué prepara o povo para a conquista, eu vejo Josué aqui, submisso ao comando de Deus. Está lá em Josué capítulo 5, versículo 13 a 14. Nós vemos que antes de avançar sobre Jericó, Josué viu um homem que se apresentou como príncipe do exército do Senhor e tinha na sua mão uma espada nua. Irmão, o que é uma espada nua? É uma espada desembainhada. Entendeu? Tem muito anjo que aparece para muitas pessoas com a espada aqui guardadinha aqui, ó. Nosso Deus é Deus do exército. O negócio da espada dele é guerra. Tem muito cristão que anda e diz que tem espada, mas não usa a espada. Não lê a espada. Não pratica a espada. Só pega na espada quando vem para o culto. Esse anjo aqui era um príncipe do exército celestial. E ele estava ali para motivar Josué com uma espada desembainhada. Tipo assim: Josué, eu estou junto nessa guerra. Está aqui, ó. A prova é que a minha espada já está desembainhada, Josué. E a tua? Quem sabe a espada de Josué estava aqui. Estava lá. Não vai dar. Claro que não vai dar. Desembanha a tua espada. Rompe, marcha. E Deus vai na tua frente. Muita gente fala: pastor, Deus tem que fazer uma obra, pastor. Pastor, Deus tem que isso. Mas a espada está sempre fechada. A espada está sempre guardada. A espada sempre é a última coisa que nós recorremos. Não, a espada tem que ser a primeira coisa. Entendeu? A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. O anjo que apareceu para Josué, ele deu a prova que ele mesmo estava com a espada desembainhada, estava nua, preparadinha para guerrear pelo povo de Israel. Quando eu vejo o povo de Israel, o grande líder de Israel logo compreendeu que aquele varão era um comandante celestial. Era um comandante celestial. Isso é o próprio Jeová, estava em frente da batalha para garantir a vitória para o povo de Deus. Ainda falando, assim como Deus manifestara para Moisés lá no Monte Sinai, agora Deus se manifesta para Josué ali diante da cidade de Jericó. Entendeu? Lá no Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 12, nós vimos a história de Deus se manifestar para Moisés. E Deus dá muitas provas para Moisés. Moisés, eu serei contigo, põe a mão aí no teu... Isso, está leproso, agora põe de volta, beleza. Moisés, joga a vara no chão, pega de volta. Moisés, eu vou falar contigo. Mas, meu Deus, eu vou no nome de quê? Vai no nome do eu sou, porque o eu sou vai contigo. Eu sou é contigo, eu sou é o teu Deus, eu sou. É o que faz, o que fará, o que vai libertar.
Agora esse mesmo eu sou aparece para Josué diante da cidade de Jericó e diz: ei, a cidade eu já di para vocês, agora caminha, anda, vão lá que eu tenho muita coisa para realizar através de vocês. Quando eu vejo algo interessante falando de Josué, eu vejo Josué, pastor. Quem foi Josué? A palavra Josué significa Jeová Salvador, ou Deus é salvação. Quando eu vejo Josué, ele nasceu no Egito, foi a mão direita de Moisés durante a peregrinação no deserto. Mas ele era um hebreu, mas nasceu no Egito. Ele nasceu no período que Israel ficou lá escravizado, 430 anos lá. Josué nasceu no Egito. Ele acompanhou Moisés até o Monte Sinai. Nós vimos numa das subidas de Moisés ao Monte Sinai, nós vimos Josué acompanhar até na metade. Um dia Moisés desceu ao Monte Sinai e Moisés tinha visto a presença de Deus lá em cima. Josué teve que colocar uma toalha em cima do rosto de Moisés. Por quê? Para que o povo não visse o rosto resplandecente, o povo não entender aquele mistério na vida de Moisés. Mas Josué entendia. Por quê? Josué andava do lado de Moisés. Aonde Moisés estava, Josué estava ali. Ele era o companheirão de Moisés. Disse que um dos espiões foi Moisés. Moisés, quando chegou lá no Monte Nebo, no Monte Nebo não, desculpa, Moisés chegou lá em Cades Barneias com o povo de Israel, aproximadamente 38 anos ali no deserto. Agora Moisés olha e Deus fala assim: separa 12 homens e manda espiar a terra. Moisés separou 12 homens, um de cada tribo, e um desses 12 homens era Josué. E lá vai esses 12 homens espiar a terra de Canaã. Eles ficam lá por 40 dias na terra de Canaã, vai até no norte e volta. Quando volta, traz frutos grandes, cachos de uvas gigantes, entendeu? E aí 10 espias dizem bem assim para Moisés: Moisés, nós não podemos ir lá, não podemos possuir a terra. Por quê? Porque na terra tem gigantes, na terra tem homens valentes, na terra tem homens perigosos. Esses 10 espias vieram desmotivando, vieram e colocaram Moisés contra o povo, ou o povo contra Moisés, a ponto de o povo querer apedrejar Moisés. Mas teve 2 espias, chamados Josué e Caleb, que eles se levantaram e defenderam Moisés e falaram para o povo: não, nós vamos possuir a terra. Essa terra é nossa. Deus entregou essa terra na nossa mão. Deus deu essa terra para nós. E agora nós vemos lá na frente Josué assumindo a liderança de Moisés. Moisés morreu e agora Josué está na liderança. Nós vimos que na história da conquista de Jericó, Josué está olhando para Jericó, e agora Josué vem cá e não separa 12 espias. Josué só separa 2 espias. Por quê, pastor? Porque ele viu que 10 no passado traiu Moisés. Então ele fala: não, é melhor eu ter 2 bem separados, bem escolhidos, do que ter 10 me apunhalando pelas costas e colocando o povo contra ele. Pastor, por que precisava esses 2 espias ir lá em Jericó, espiar Jericó, se Deus já tinha falado para Josué que já tinha entregado a cidade nas mãos de Josué? Por quê, pastor? Porque Josué acreditava na palavra de Deus, mas o povo não. Esses 2 espias, eles tinham que ir lá em Jericó, entrar na cidade de Jericó, escolher uma casa, ficar lá hospedado na casa, e depois voltar e trazer mensagem de como estava a situação de Jericó. Como é que estava a situação de Jericó? Diz a Bíblia que quando esses 2 espias entraram na casa de uma tal mulher chamada Raabe, a Raabe já descobriu: vocês são hebreus, olha, a cidade toda está cerrada, ninguém entra e ninguém sai. Está todo mundo apavorado aqui. Por causa do quê? Por causa das coisas que o Deus de vocês está fazendo por aí. Todo mundo
mundo está sabendo que o Egito foi destruído no Mar Vermelho. Todo mundo está sabendo que os amalequitas foram destruídos no deserto. Todo mundo aqui está sabendo que Deus fez sair a água da rocha. Todo mundo está sabendo aqui que Deus se fez presente e faz presente junto com vocês. A cidade está aterrorizada. Opa, era só o que os espias queriam saber. Quando os espias estavam saindo da casa da meretriz, a mulher chamou: não, vem cá, por favor. Eu sei que o Deus de vocês vai destruir essa cidade. Eu sei, mas pelo amor de Deus, eu não quero morrer. A minha família não pode morrer. Me diz, me dá um sinal certo. Dá um sinal certo para que eu me salve e salve a minha família. Diz a Bíblia que os espias falaram bem assim para ela: olha, se você não denunciar esse negócio, você coloca, nós vamos fugir pela janela, porque a cidade já está fechada. Só estou dando uma introdução. E esse cordão que nós estamos descendo a janela, vai precisar estar nessa janela aqui, todos os dias. A hora que nós vier aqui e destruir essa cidade, se esse cordão aqui não estiver na janela, nós não temos compromisso contigo. Agora, se o cordão estiver na janela, aí nós não entraremos e mataremos. A tua vida será poupada. E de feito, a vida de Raabe foi poupada. Pastor, não quero entrar nesse assunto. Eu só quero dizer que Josué, ele era um homem de compromisso. Josué, ele era um camarada que ele era submisso ao comando de Deus. Quando eu vejo Josué submisso ao comando de Deus, eu vejo que o Senhor dá instruções para Josué conquistar a cidade. Porque muitas das vezes a gente pensa: Deus vai nos dar vitória, Deus quer que nós lutemos, Deus quer que nós se enfrentamos, Deus quer que nós fazemos algo. Mas, meus irmãos, Deus quer que trabalhe com as estratégias dele, não com as nossas. Deus quer que nós guerreamos com os planos deles, com as estratégias deles, não com as nossas. Quando eu vejo o Senhor dando instrução para a conquista, lá em Josué capítulo 6, versículo 3, eu vejo algo interessante. Pela lógica humana, a estratégia divina para a tomada de Jericó era bastante absurda. Meu Deus, pastor. Deus fala para o povo de Israel: olha só, vocês vão rodear uma vez por dia, todo dia de manhã. Todo dia, uma vez. 3 milhões de pessoas, todo dia, rodeando a cidade. Todo dia. Imagina que a cidade está aqui. Imagina a cidade aqui. Cidade de Jericó. Agora, pastor, Deus fala para Josué: Josué, pela lógica humana, a estratégia divina para a tomada de Jericó era bastante absurda, pois a vitória viria por rodear a cidade por 7 dias, e no último, depois de 7 voltas ao redor da cidade, apenas emitir um forte grito. Está lá em Josué capítulo 6, versículo 20 a 21. Tá? Todavia Josué confiou integralmente no Senhor dos Exércitos. Agora Josué fala, os 2 espias chegaram trazendo assim: Josué, Deus já entregou a cidade na nossa mão. Eles estão doidinhos lá, eles estão louquinhos lá, eles estão desesperados lá, o rei não sabe o que fazer, o rei até mandou soldados atrás de nós. Está todo mundo desesperado. E era só o que nós pensávamos. Josué passou isso para o povo se animou. E agora, pastor, como é que vai ser? Agora vamos ver, Deus, qual é a estratégia de nós entrar nessa cidade? Deus pega e fala para Josué: Josué, durante 7 dias, durante 6 dias vocês vão rodear a cidade uma vez por dia. E no 7º dia vocês vão levantar bem cedo e vão rodear a cidade 7 vezes. Beleza? 1º dia, lá vai, povo de Israel. Beleza. Agora, meu Deus do céu, a estratégia Deus deu. Agora nós vemos algo interessante.
o Senhor testa. O Senhor testa o quê? O Senhor também testa a obediência do povo. Está aqui. O Senhor dá instruções e o Senhor testa a obediência do povo. Falando aqui, ó, Josué e o povo obedeceram a ordem divina em todos os detalhes. Todo Israel deveria marchar ao redor dos muros da cidade apenas uma vez durante 6 dias consecutivos. Imagina agora, meu amado. Todo mundo sair e dar a volta ao redor da cidade. Não era pequena cidade. Entendeu? Não era pequena cidade. Nós vemos algo interessante. Quando eu falo de rodear a cidade, não era de qualquer maneira que nós tínhamos que rodear a cidade. Naquele estranho desfile, todo mundo, todo o povo de Israel fazendo o papel de mico, sendo motivo de zombaria. Eu vejo algo interessante, entendeu? Que na frente do povo de Israel tinha que ir algo interessante. Quem que ia na frente do povo de Israel? Quem que ia? A arca. A arca representa a presença do Senhor. Os sacerdotes iam na frente com a arca. E depois vinham os sacerdotes com buzinas, vinham os sacerdotes, todos eles, e depois, pastor, depois vinha o povo de Israel. Lá vai. Todo dia de manhã, uma volta. Primeira volta. Não veio ninguém no muro. Primeira volta, o muro está vazio. Opa! Na segundo dia, alguém já foi falar alguma coisa por ele, hein? Tem um movimento estranho lá fora. Acho que o povo de Israel já chegou por ele. Mas estão tudo lá fora, cozinhando no sol. Interessante, Rei? Todo dia eles dão uma voltinha. Certo? Eles devem estar fazendo selfie, né? Se fosse nos dias de hoje. Estão fazendo selfie nos muros aí. Né? Estão batendo foto aí. Né? Cartão postal. Nossa cidade é bonita, fortalecida, com certeza. Gostaram. Né? Mas vão ficar vigiantes aí, porque é o povo de Deus. Não é qualquer povinho, não. Com eles nós não devemos brincar. Olha o que eles fizeram com o Egito. Né? Segundo dia, terceiro dia. Quem sabe no terceiro dia já estava bastante gente. Os soldados já estavam ali de prontidão. Já estavam em alerta. As famílias já estavam nas janelas. Todo mundo na janela. Lembrando que na janela de Raabe tinha um cordãozinho vermelho. A casa de Raabe era nos muros. Por que nos muros, pastor? Porque o muro de Jericó, ele tinha aproximadamente 10 metros de altura, 6 metros de comprimento, de largura, e ele era um muro duplo. Ele era um muro duplo. Ele era um muro aqui, nessa largura, e aqui ele tinha mais um muro. E a casa de Raabe era uma casa que entrelaçava os dois muros. Ficava em cima. Era uma casa que recepcionava viajantes. Era tipo de um hotel. Entendeu? Fazia serviços também, né? Mas era um tipo de uma pousada, onde os viajantes entravam e já ficavam na casa dela. Por isso que os espias entraram na casa dela. Porque ela tinha uma espécie de pousada ali. Ela fornecia trabalhos para os viajantes. Quando eu vejo o povo de Israel fazendo as viagens, fazendo as voltas, 6 dias, eu acho interessante que o povo seguia os expostos a curiosidades, zombarias e dos habitantes de Jericó fechados dentro da fortaleza. O povo tinha que caminhar quieto. Sabe? Povo de Jericó zombando, tirando sarro, né? E o povo de Israel obedecendo a Deus em silêncio, porque Deus falou que é para ficar em silêncio. Irmão, quando é para ficar com a boca fechada, é para ficar com a boca fechada. Entendeu? Sabe por que muitas das vezes a gente não vence? Porque a gente abre a boca demais. Na hora que é para obedecer a Deus, não é para abrir a boca. Deus falou para o povo de Israel, Deus falou para Josué: Josué, 7 voltas, 6 dias, uma volta cada dia, no último dia 7 voltas. Josué, em silêncio.
A hora de gritar vai ser depois. Mas agora é a hora de vocês obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar. Josué, uma vez por dia. Agora imagina o povo lá de cima, jogando pedra, jogando flechas, atirando lanças, atirando pedras. O povo de Israel não podia passar muito perto do muro. O povo de Israel tinha que caminhar longe. Tinha que ter uma distância estratégica. Não era bem assim para você fazer esse percurso. Tinha que ir longe. Porque senão você ia ser vítima de pedrada. Você ia ser vítima de flechada. Nós estamos falando de Jericó, uma cidade fortalecida. Entendeu? Lá está o povo de Israel sendo atacado, o povo de Israel sendo escarnecido, e tem que fazer em silêncio. O filho não fala nada. Esposa, eu sei, deixa falar, mas quem sabe ali estão falando, estão tirando sarro, estão indicando, estão fazendo nós de piada. Deixa isso com Deus. Entendeu? Estão machucando, deixa com Deus. Está maltratando, deixa com Deus. Está fofocando, deixa com Deus. Deixa com Deus. Agora é hora de obediência. Deixa com Deus. E a Bíblia fala aqui que era uma prova de fé e paciência. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 30. Uma prova de fé e paciência. Entendeu? Agora é interessante, era um ritual estranho, meus irmãos. 7 dias marcharia em círculo à volta da cidade, com a arca da aliança, e os sacerdotes iriam tocando as trombetas, enquanto o resto do povo acompanhava com solene silêncio. Só o sacerdote dava uns toquezinhos. Pá, 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 pá. Só. E o povo? O povo em silêncio. O povo de Jericó falou, esse povo está doido, cozinharam no deserto, no sol, e agora vieram aqui, estão fazendo loucura na frente da nossa cidade, né? Está doido esse povo. Ainda falando, nenhum general dirige a batalha, mas a arca da aliança. Os soldados israelitas assistem uma procissão e não um combate, guardando a respeito o silêncio próprio do coração. O grito de guerra que lançam no último dia era o clamor que os israelitas costumavam lançar nas festas religiosas. Quando eu vejo aqui falando do povo de Israel, eu vejo algo interessante. Deus e a queda de Jericó. Jericó, uma cidade fortaleza. Estive aqui nessa cidade. Aqui é as ruínas da tal cidade de Jericó. Entendeu? Jericó, pastor, o que era Jericó? Jericó era uma cidade fortaleza. Tá? Jericó era uma cidade extensa, cercada de muros colossais, considerada invicta. Seus muros tinham cerca de 9 metros de altura, 6 metros de espessura. Humanamente falando, não havia a menor chance de alguém invadir, né? Mas nós estamos falando de Deus, não de um povo. Humanamente falando, os moradores de Jericó acreditavam que eram protegidos pelos deuses cananeus. Esses camaradas aqui, eles pensavam que os deuses cananitas iam proteger eles. Baal, entendeu? Asterote, e lá vai Acera, e lá vai um monte de deuses lá, cananitas lá. Achavam que iam ser protegidos por esse Deus. Mas não sabiam que o Deus que estava diante do povo de Israel era um Deus mais forte, todo-poderoso. E a Bíblia fala lá em Gênesis 15, 16, o que diz lá? Abre lá para nós. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Bem alto. Gênesis capítulo 15, versículo 16. O que diz lá? E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus está falando para quem aqui?
Deus está falando para quem aqui? Para Abraão. Entendeu? Abraão. Deus está falando, olha, da tua geração irá cativa ao Egito, depois a 4ª geração voltará para cá, mas eles vão ter que enfrentar alguma coisa para possuir a terra que eles vão perder. Entendeu? Deus tinha dado essa terra para Abraão. Agora Abraão, a descendência de Abraão, por causa da fome, desceram para o Egito, foram lá morar com José. José morreu e o faraó escravizou os israelitas. E agora, pastor? Agora 430 anos dividido por 4 dá quanto? 430 anos dividido por 4, quem é bom em matemática? Pois é. 4ª geração. 4 geração. Então, uma geração, praticamente 100 anos. Né? Hoje, uma geração é 70 anos. A própria Bíblia diz lá no livro de Salmo. Uma geração, a idade de uma pessoa. Né? Mas, 4ª geração, o povo ficou 430 anos. 430 anos no deserto, depois foi liberto. E aqui está falando da 4ª geração que estava saindo. Quem está entrando na terra de Israel agora, na terra de Canaã, é a 4ª geração que foi profetizada para Abraão lá em Gênesis 15, 16. Se você ler um pouquinho antes, no versículo 12, 13, 14 e 15, você vai ver o porquê que esse povo ia ser escravizado. Tá? Ainda falando, pastor, nós vemos que Deus lá na cidade de Jericó, a cidade cananita do Antigo Testamento, estava localizada no sopé do Monte das Tentações. Se lembra lá no Mateus capítulo 4, aonde Jesus foi levado ao monte muito alto, no deserto da Judéia? Pois é, esse monte fica por aqui, ó, o Monte da Tentação. Entendeu? Monte da Tentação. A cidade de Jericó estava localizada no sopé do Monte da Tentação, próximo da fonte de Eliseu. Está lá no contexto, 2 Reis, capítulo 2, 19 a 22. E tinha certa importância em sua época. Tá? Nós vimos que depois que Jericó foi destruída por Josué, nós vimos que Josué amaldiçoou quem reconstruiria a cidade. Josué capítulo 6, versículo 26, diz que Josué, depois que destruiu a cidade, ele botou uma maldição lá. Ele disse assim, ó, maldito camarada que restaurar essa cidade, reerguer essa cidade. E a maldição era, quando começar a botar a primeira pedra no fundamento, vai morrer o primogênito do filho. E quando fechar a última porta, colocar a última porta na cidade, tipo, encerrou, vai morrer o filho mais novo. Pastor, aconteceu isso? Aconteceu. Josué 6 e 26, nós temos ali, e nós vemos em 1 Reis capítulo 16, versículo 34, o cumprimento de Iel. Lê lá para nós, 1 Reis 16 e 34, o cumprimento dessa maldição. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito. Ó. Afundou e morrendo Zecube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Leia Josué capítulo 6, versículo 26. Aqui está a maldição, e agora o presbítero irmão Fábio leu o acontecimento. 6 e 26, o que diz lá? E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Entendeu? Maldito homem que reerguer essa cidade. Maldito homem. Seus filhos vão morrer. O primogênito já vai morrer quando começar a botar a primeira pedra fundamental.
E o mais novo quando tiver inaugurada a cidade. Entendeu? E aconteceu isso aí. Pastor, quando eu vejo algo interessante aqui falando, essa aqui é a cidade, tá? Na escola teológica eu vou passar algumas fotos, conforme a gente vai passando, né? Agora eu vejo algo interessante aqui. Eu vejo Deus entrega Jericó nas mãos. Deus entrega Jericó nas mãos de Josué. Está lá em Josué capítulo 6, versículo 2. Nós vemos que a garantia que mais uma vez o Senhor faria proeza pelo seu povo, dava a Josué ousadia, coragem, para fazer tudo quanto Deus havia ordenado. Josué está olhando a fortaleza, nessa imagem, e agora Josué está motivando o seu povo, dizendo: Deus entregou essa cidade, é só nós obedecer, é só nós fazer o que Deus mandou fazer. Mas quem sabe até aparecia gente ali dizendo assim: mas Josué, não acha que é meio ridículo nós dar uma volta todo dia? Seria melhor nós invadir, guerrear mesmo? Não, porque a Bíblia diz bem assim, ela falou lá, Jesus falou lá no livro de Mateus, se não falha a memória, quando Pedro tirou a espada e cortou a orelha de mal, Pedro falou bem assim, Jesus falou bem assim para Pedro: Pedro, aquele que com espada ferir, com espada será ferido. Não sabes tu que se eu quisesse, eu pediria 12 legiões de anjos e viesse lutar aqui a meu favor, Pedro? Pastor, Deus não queria que o povo de Israel trabalhasse com as suas próprias mãos. Deus queria guerrear. Deus queria fazer proezas. Deus queria fazer um milagre acontecer. Deus queria fazer acontecer algo sobrenatural. Só que para haver algo sobrenatural na nossa vida, precisa haver obediência. É o que o irmão Dema falou aqui. Muitas das vezes não acontece o sobrenatural na nossa vida porque não há obediência. Por que não há obediência? Porque há incredulidade. Mas se há incredulidade, não há agrado a Deus, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu servir a Deus pela metade. Imagina se o povo de Israel começasse a fazer as voltas, uma volta só. Na segunda volta, só na metade. Não vou mais. Parar na sexta volta. Parar na quinta volta. Não, no último dia, que era para dar 7 voltas. 7 voltas, pastor. Uma volta já é bastante. Imagina 7 voltas num dia. Por quê, pastor? Porque o povo de Israel, eles precisavam mostrar para o povo do Jericó algo estranho. E a Bíblia diz: eu uso as coisas loucas para confundir as sábias desse mundo. Agora, quando eu vejo algo interessante falando de Jericó, eu vejo a arca do Senhor, era um sinal da presença e direção divina. A arca ia aonde? A arca ia na frente, a arca não ia atrás. A Bíblia diz que a presença do Senhor tem que estar na nossa frente, não atrás. Quando nós deixamos as coisas de Deus em segundo plano, tu pode ter certeza, não vai cair nenhuma muralha. Não vai cair nenhum gigante, muito pelo contrário, vai levantar mais gigantes. Por quê? Os gigantes conseguem ver que a arca do Senhor está atrás de você, não está na frente. Satanás consegue ver as prioridades da tua vida, aonde você coloca o teu Deus, se é em primeiro lugar ou é por último. Mas aqui o povo de Israel estava com a arca na frente. A arca simbolizava a presença do Senhor. A arca simbolizava algo que representava Deus. Estava indo na frente. Nós vimos, falamos na escola teológica, que os sacerdotes, eles precisavam ter suas buzinas na mão. Eu nunca vi a Bíblia falar de sacerdote que não usa buzina. Entendeu? Quando Jesus falou bem assim: ide, pregai o evangelho, Jesus estava falando assim: ó, ide, tocai a buzina de Sião. Ide, anunciai a buzina. Era um toque dado para a guerra, era um toque dado para recolher, era um toque dado para sentido, era um toque dado para avisar que o rei está voltando, era um toque. Nós estaremos
estaremos sendo buscados nessa terra através de um toque, a última trombeta. E nós vamos ver aqui que o povo de Israel, os sacerdotes, não podiam fazer o trabalho deles se não tivesse que a sua buzina junto. Era o instrumento do sacerdote, a buzina. A buzina hoje para nós é a palavra de Deus. Ide, anunciai, ide, tocai buzina. Ide, pregai a minha palavra, ide, tocai buzina. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, ide, tocai buzina. Eu nunca vi um sacerdote, eu nunca vi um crente que não gosta de tocar buzina. Quem não gosta de buzina é incrédulo. Quem não gosta de palavra é Satanás. Agora, quando falamos do povo de Deus, o povo de Deus precisa ter o seu chofar, precisa ter a sua buzina, porque a Bíblia diz: tocai buzina em Sião, ide anunciai a toda a terra. Anunciar o quê? As boas novas. Anunciar que Jesus está voltando. Adoração. Nós vemos aqui o louvor. Adore, mesmo em meias lutas. Né? Adoração. Se você não tem adoração, se você não tem buzina, você não tem a presença de Deus na tua vida. Você não tem o agir de Deus na tua vida. Você não vê muralhas cair, você não acredita em nada. Pastor, quando eu falo algo interessante sobre a arca, o sinal, eu vejo aqui, que a arca da aliança autenticava aquele empreendimento santo. Se a arca estava na frente, o povo estava confiante que Deus estava indo na frente deles. Um dia, sacerdote Eli estava lá no templo e levaram a arca para a guerra. Irmão, a arca não ia vencer a guerra. O que vence a guerra é a presença do Senhor. Quando tudo está errado, não adianta você carregar a Bíblia, porque não vai te salvar de nada. Quando tudo está errado, não adianta você cantar, porque não vai dar certo. O que faz as coisas acontecer é a presença do Senhor. Entendeu? Hoje nós estamos nos tornando um crente ritualista, crente idólatra, crente que, peraí pastor, eu tenho uma Bíblia, então eu vou para o céu. Eu aceitei Jesus, então eu vou para o céu. Eu me batizei, sou batizado, então eu vou para o céu. Não, irmão, se você não tiver a presença do Senhor Jesus, nada disso importa. Nada disso importa. Embora os batistas, eles pregam que uma vez batizado, uma vez salvo, salvo para sempre, mas irmão, você pode perder a salvação a qualquer minuto. Se você não manter, se você não cuidar, a Bíblia mesmo diz: guarda para que ninguém tome a tua coroa. Satanás anda ao derredor, rugindo igual leão, procurando a quem possa tragar. Quando eu vejo a arca como um sinal da presença do Senhor, eu vejo também os sacerdotes transportavam a arca sobre os ombros. Não era de qualquer maneira que o sacerdote trabalhava. Vem cá, cooperador Johnny, vem cá, diácono Johnny, vem cá. A arca era carregada assim. Pega lá. Isso. Vamos simbolizar que aqui está a arca. Tá? Aqui está a arca. Beleza? A arca está aqui. Vamos andar então? Tá vendo? Peraí, calma. Vamos. Não, pera, calma. Calma. Oh, não empurra. Não. Olha aqui, o sacerdote 2 aqui. Para. Carrega sozinho. Irmão, para você carregar a presença do Senhor, naquela época era a arca, hoje está aqui, no teu coração. Nós precisamos carregar em sintonia. Precisamos trabalhar em sintonia. Comunhão. Comunhão. Tá bom aí, meu companheiro? Tá bom? Tá bom? Se tiver pesado do lado de lá, eu troco, viu? Porque eu não sei para onde que estava a pedra do tabernáculo. A pedra da lei talvez estava mais pro lado de lá, então pesava mais lá. Aqui, ó. Pastor, mas era só 2? Não. Sabe quanto é que pesava a arca? Aproximadamente 1000 quilos. Ela não podia ser botada no chão. Enquanto o tabernáculo não estava erguido, o sacerdote tinha que segurar no ombro. Sabe por que Uzá morreu? Davi construiu um carro de boi
novinho para buscar a arca do Senhor. Mas os deuses cananeus eram carregados em carro de boi. Quando Deus deu os mandamentos para Moisés lá em cima do Monte Sinai, Deus falou bem assim, ó, a arca, os utensílios do templo, do tabernáculo, são os sacerdotes que têm que carregar nos ombros. Aqui. A presença do Senhor, ela tem que ser carregada. Ela não pode ser areada em qualquer lugar. Entendeu? Obrigado, filho. Agora, quando eu vejo algo interessante, eu vejo a arca à frente dos israelitas que marchavam de forma cadenciada. Todo mundo junto. Entendeu? Hora que era para parar, parava todo mundo junto. Hora que era para caminhar, era para caminhar todo mundo junto. Irmão, esse negócio de um vai mais rápido que o outro não dá certo no povo de Deus, viu? Esse negócio de você querer andar mais rápido e não esperar o irmão que não consegue andar tão rápido, também não pertence ao povo de Deus. Se você carrega a presença do Senhor, eu também carrego a presença do Senhor, o irmão também carrega, a irmã também carrega, nós todos carregamos a presença do Senhor, então nós temos que andar em sintonia, senão não dá certo. Pastor, por que não dá sintonia? Por que dá sempre problema? Nossa, nós somos cristãos, então nós temos que aprender a andar em sincronia. Eu com meu irmão, pastor, estou mais rápido, então vai um pouquinho mais devagar. Estou mais devagar, então acelera um pouquinho. Não. Então, não faz parte. Não é digno de carregar a arca. Entendeu? Você acha que não tinha sacerdote teimoso lá? Você acha que não tinha sacerdote queirinho? Será que não tinha? Tinha sim. Mas o que Deus falava? Tira. Deixa do lado. Deixa de fora. Não serve para carregar minha presença. Não serve. Vai gerar mortes. Então não deixa, não conta com esse. Pastor, quando eu falo sobre o tabernáculo, quando eu falo sobre a arca, eu vejo agora tudo certinho. O povo fazendo as voltas. A arca do Senhor na frente. Agora vamos ver a queda do muro de Jericó. A queda do muro e a tomada da cidade, pastor. Quando eu falo que Josué conduziu o povo durante 6 dias consecutivos em total silêncio, irmão, 6 dias dando volta ao redor daquele muro, recebendo zoeira lá daquele povo de Jericó, e eles têm que ficar em silêncio. É tão difícil quando você está sendo atacado, quando você está sendo indicado, provocado, e você tem que ficar em silêncio. Tem um louvor que fala bem assim, irmão Marcos: no silêncio Deus trabalha por você. Não sei o resto, mas é assim que canta. No silêncio eu vejo o inimigo pra ti, né? No silêncio. Povo de Israel, 6 dias marchando em silêncio, sendo afrontado, sendo atacado, sendo humilhado, sendo feito papel de piada, e eles em silêncio, porque Deus falou para ficar em silêncio. Quando o inimigo está te atacando, para que você vai revidar, meu irmão? A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Para que você vai revidar? É o inimigo que está te atacando. Fique em silêncio. Em silêncio aqui, mas aqui começa a clamar: Jesus, trabalha a meu favor. Jesus, começa a estremecer as muralhas aí agora. Jesus, começa a fazer algo para me favorecer. Jesus, começa a fazer algo para mim. Deus, mostra que Tu és o meu Deus. Eu não posso pecar. Eu tenho que estar em silêncio. Tu falou que é para mim sofrer em silêncio. Então é em silêncio que eu vou estar. É 6 voltas em silêncio. Quando eu vejo, na 7º dia, o povo marchou 7 vezes ao redor de Jericó. Josué 6, 20 a 21. E na última vez, ao ouvirem o sonido das trombetas, todo dia eles ouviam o sonido de trombeta, mas eram sonidos curtos. Papá, papá, papá. Agora, no 7º dia, na 7ª volta, 7º dia eles tiveram que dar 7 voltas em silêncio. Mas na 7ª volta,
quando a arca se posicionou diante do muro de Jericó. Não podia ser tão perto. Por que não podia ser tão perto da muralha? Por que será? Por que não pode ver a muralha cair aqui, não? Primeiro, a cidade de Jericó ficava numa colina. Entendeu? O povo de Israel ficou cá embaixo, rodeando. Sabe por quê? Porque quando as muralhas começaram a ruir, a Bíblia diz que as muralhas vieram abaixo. Se o povo estivesse perto da muralha, ia cair tudo em cima do povo de Israel. Entendeu? O povo de Israel estava longe. Aí você entende por que a Bíblia diz fugir da aparência do mal. Desvia do mal. Não se aproxima do mal. Não faça aliança do mal. Não faça companheirismo com o mal. Fugir da aparência do mal. Sai de perto deles. A Bíblia diz, sai deles. Pastor, é má companhia? É má companhia. Não vai te fazer bem, não vai. Fica longe. Pastor, eu tenho que ganhar alma. Se você tiver condições de ir lá plantar alguma coisa, tudo bem. Agora, se você é fraco e é influenciado, então fica longe. Deixa ser ganhado pelo teu testemunho. Entendeu? Deixa ser ganhado pelo teu testemunho. Agora, pastor, eu tenho que ter amizade. Tem que ter amizade, sim, mas você sabe que muitas das vezes você é influenciado. A tua amizade não pode ferir a tua comunhão com Deus. Entendeu? Primeiro Deus, depois o homem. O povo de Israel não podia ficar perto das muralhas. Por quê? Porque as muralhas iam ruir, ia cair em cima do povo de Israel. E aí como é que eles iam invadir? Não invadir não. Quando a palavra de Deus fala aqui, Israel foi direcionado a fazer a sua parte com Deus determinou. Todos deveriam participar. Haveria um momento para gritar e outro para correr. Ainda desse modo, Jericó seria dado àqueles que obedeceram a Deus com atenção. Olha só que interessante. Quando fala da invasão e da queda dos muros de Jericó, eu vejo algo interessante, meus irmãos. Nem todo muro caiu. Pastor, eu queria vitória. E a vitória era para derrubar o muro. E agora a Bíblia diz que nem todo muro caiu. Nem todo muro caiu. Por quê? Porque o muro que tinha o sinal de compromisso com Deus não cai. A casa que tem aliança com Deus não cai. Interessante que aqui Raabe não era israelita, Raabe não era judia, mas Raabe se interessou pelo Deus judeu, pelo Deus dos judeus. Raabe se interessou pela aliança, Raabe pediu o sinal certo. Nós vamos ver que lá na frente um judeu não se interessou em obedecer a Deus. Quando eu vejo, ainda falando que nem todo muro caiu, ficou um pedaço de pé. Depois de tudo ruir, restava um pedaço de muro. Em cima, uma casa, janela. E na janela um fio vermelho. Pastor, que fio era esse? Era o fio que aqueles 2 espias fizeram um contrato. Fizeram um compromisso. Olha, se nós vier e não tiver esse fio aqui, nessa janela, a tua casa vai cair. O fio era de escarlate. O fio era vermelho. E o vermelho representava o sangue de Cristo. Hoje, se Jesus não vê, se Deus não vê o sangue de Cristo na nossa vida, nós não temos compromisso com Deus. Sabe por quê? Porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos faz comunhão com Deus. É através do sangue de Jesus que nós temos acesso ao Pai. A Bíblia diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí, pastor, Deus está olhando para nossas vidas e está vendo a marca, está vendo o sinal, está vendo o compromisso? Está vendo? Pastor, até semana passada eu tinha, mas aí eu acabei relaxando. Porque sabe, né, pastor? A gente tá meio cansado, e sabe, né, pastor? Pois te vira com Deus. Não é comigo que você tem que se explicar, é com Deus. O meu papel aqui é só pregar a palavra
ensinar a verdade. O compromisso não é comigo, o compromisso é com Deus, é você e Deus. Entendeu? Não é eu que vou dizer assim, fiquem de fora. Não é eu que vou dizer assim, entra para o gozo eterno. Não, não é eu, irmão. É Deus. Então, se Ele não vê o compromisso que você tem com Deus, o sangue do Cordeiro, a marca, as tuas vestes limpas através do sangue do Cordeiro, que é o sinal de compromisso, de aliança você e Deus, na tua vida, não é eu que vou te condenar, é Deus. Mas eu creio que aqui tem vidas com compromisso com Deus. Tem vidas com um sinal verdadeiro nas suas vidas. Pastor, quando eu falo ainda da queda do muro de Jericó, eu vejo algo interessante. Eu vejo aqui, ainda falando, que o povo toma posse da cidade. O povo toma posse da cidade. Quando eu vejo o povo tomando posse da cidade, o povo de Deus, movido de genuína fé, adentra pela cidade com coragem e ousadia. Pastor, antes do povo entrar, houve um ritual, houve uma parada. O povo de Israel parou, cada um parou no seu lugar. Entendeu? Não houve escolha. Eu quero ficar parado lá na frente do portão. Eu quero ficar parado lá na esquina. Eu quero ficar parado na frente. Não. O povo estava caminhando. A arca parou, beleza. Agora se vire para o muro. Pastor, deixa eu mostrar um negócio aqui. Pastor, eu fiquei parado diante de um muro que não era tão forte. Beleza, fica aí. Pastor, vai um pouquinho para frente, por quê? Porque eu peguei uma torre, fiquei na frente de uma torre. Misericórdia. Pastor, fiquei na frente de uma porta, se essa porta abre, o povo... A Bíblia diz que aonde a arca parou, o povo parou também. E aí, pastor? Cada um correu na sua frente, aonde estava. Ninguém mudou de lugar. Tem gente que gosta de escolher, né? Eu não quero ficar aqui. Vem cá, fica você aqui, eu vou lá. Tem gente que gosta dos melhores lugares, dos melhores cargos, das melhores posições. Irmão, quando a presença do Senhor está na tua frente, quem escolhe é Ele. Não é você. Quando é Deus que está no comando, quem favorece é Deus. Ele que colocou, pastor, colocou fulano, não colocou eu. Foi Deus que colocou, não fui eu. Pastor, você fez isso. Foi Deus. Pastor, eu parei diante de uma torre, e aí? Foi Deus. Sabe por quê? Para uns, Deus precisa mostrar uma vitória maior, para outros não. Para aqueles que não têm tanta fé, Deus coloca uma torre diante. Olha só, você não tem fé, né? Tá difícil, né? Pois eu vou derrubar essa torre na tua frente para você reforçar a tua fé. Agora, aqueles que têm fé, não, vou colocar uma coisa pequena porque tem fé. Não precisa fazer milagre grande para quem tem fé. Não precisa. Agora eu vejo o povo de Israel ali, né? Eu estava ontem aqui falando sobre o povo toma posse da cidade. A ordem do Senhor era que tudo fosse destruído e queimado, porque tudo que ali havia era anátema perante o Senhor. Pastor, na cidade de Jericó, Deus falou, destrói tudo. Vocês vão entrar, é para destruir tudo. Porém, tinha alguma coisa que Deus disse que não era para destruir. Josué 6, 17 e 18. Lê lá bem alto. Abre a Bíblia ali. Josué 6, 17 e 18. Porém, a cidade será anátema ao Senhor. O que é anátema? Amaldiçoada. Entendeu? A cidade é amaldiçoada. O que mais? Ela e tudo quanto nela houver. Somente a prostituta Raabe permanecerá viva, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos meteis em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e outro vez. Olha só, Josué 6 e 19. 6 e 19, o que diz lá? Porém toda a prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Olha só, olha, irmãos, isso acontece nos dias de hoje. Quer ver? Eu vou explicar para você.
Deus dá uma cidade para você e Deus fala assim: os vasos, a prata e o ouro é meu. O que tem na cidade que é prata, ouro, vai para o templo. A cidade é de vocês. Mas o ouro e a prata que está na cidade vai para o templo. Ok? Aí o que acontece? O camarada vai lá, pega a cidade e ainda pega o que é de Deus. Aconteceu isso, pastor? Sim, aconteceu isso. Lê lá em Josué 7:1. Josué capítulo 7, versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabadi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Pastor, Deus falou que o anátema era o ouro, a prata, era para ser levado para o templo, era de Deus, era para ser consagrado a Deus. E o resto, boi, gado, vaca, cereal, tudo era para ser queimado e destruído. Não era para pegar nada daquela cidade, a não ser o terreno. Pastor, teve cidades ali que Deus mandou o povo de Israel liquidar, destruir tudo. Teve cidades que Deus só mandou conquistar. Agora, teve cidades que Deus mandou destruir tudo. Jericó foi uma que Deus mandou destruir tudo. Deus não mandou deixar nada. Mata tudo, queima tudo, pastor, mas o celeiro. Sabe quando que o povo de Israel invadiu a cidade de Jericó? Se lembra que o Rio Jordão estava... O Rio Jordão estava em tempo de cheia, beleza. Se lembra daquele versículo: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu achará? Era por quê? Porque quando o Rio Jordão enchia, o Rio Nilo também enchia, ele alagava todas as planícies. E depois o Rio Jordão descia, e aí brotava. Quando o Rio Jordão estava cheio, ou o Rio Nilo também lá no Egito enchia, que alagava tudo, o pessoal saía semear. Pastor, mas essa água vai levar minha semente para lá. Sim, a tua vai para lá, mas a do outro lá de cima vem para cá. Por isso que a Bíblia diz: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu achará. Entendeu? Você lança aqui, essa semente vai nascer lá na terreno do malo, mas a irmã Cíntia lançou lá na frente que vai nascer aqui. Agora nós vemos que era período de cheia o Rio Jordão, era período de terra fértil, era período de colheita, era período de celeiro cheio. Jericó estava com todos os seus muros, dos muros de Jericó embaixo era oco, estava cheio de mantimento, estava lotado. Tanto é que a própria cidade de Jericó estava cerrada, estava fechada. Entendeu? E Jericó tinha mantimento ali para ficar alguns meses fechado, né? E aí, pastor, Deus falou: não pega nada. Por que não? Porque o que tem nessa cidade é anátema, é maldito. E você não precisa de coisa maldita. Eu te sustento. Você não precisa depender de coisas malditas lá de fora. Você não precisa de dinheiro de jogo. Você não precisa de dinheiro de calote. Você não precisa de nada. Por quê, pastor? Porque é maldito. Você precisa do dinheiro, do suor, do teu rosto. Sim, isso é bendito. Isso é o que sustenta. Esse é bendito. Mas sempre tem aqueles que tem o zóio. Não sei como é que fala, zóio de, né? Zóio de morcego, sei lá, alguma coisa lá. E acaba botando os olhos naquilo que não era para pegar. Aquilo que eles pegaram, o Acã e a sua família, ele pegou, era para ser para Deus, era para ser levado para o templo, era o ouro, a prata e os vasos, era para ser levado para o templo. Não, mas coloca aqui um pouquinho, ninguém vai ver, ninguém está vendo, Deus vê, né? Deus vê o que você está pegando, que é dele, que é de Deus. Deus vê, não adianta você tapar o sol com a peneira. O irmão leu aqui: em quem me roubais? No que me roubais? Deus está sendo muito claro naquilo que era para ser para o templo. Você está roubando. E lá no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, nós vamos ter um estudo agora na
afeminados, os feiticeiros, os bebedão, os ladrão. Opa, ladrão, está lá em Malaquias, ninguém virou mais. Por que Acã botou os olhos naquilo que era de Deus? Uma cunha de ouro, uma capa, entendeu? E mais alguma coisa, meu Deus pegou, levou para casa, e a Bíblia diz que ele escondeu lá dentro de casa. Interessante. O povo toma posse da cidade. Enquanto eu falei que a meretriz ali, que não era judeu, fez compromisso e teve compromisso com as coisas de Deus, um judeu que sabia que Deus tinha entregado a cidade para eles, quebrou o compromisso. Quebrou a aliança. E agora o que eu vejo? Eu vejo o povo tomando posse da cidade. Eu vejo Josué ordenar o resgate de Raabe e sua família. Quando o povo invade a cidade, quando o povo, os muros caem, o povo grita, os muros caem. Os muros caíram, o povo sai correndo. Para quê, pastor? Para invadir a cidade, botar fogo na cidade, cercaram a cidade, não deixaram ninguém sair, nem boi, nem gado, nem nada, tudo foi morto e queimado. Ainda hoje nós temos lá arqueologia, nós temos pedras calcificadas, pedras queimadas, pedras carbonizadas, naquele tempo. Mas teve uma casa que Jericó não destruiu. Teve uma casa que, segundo Josué, capítulo 6, 17 a 25, nós vimos que Josué deu ordem para os soldados, disseram bem assim, entra em Jericó e vão direto na casa da Raabe. Sabe aquela casa que tem o sinal? Sim, aquela casa tem que ser salva. Se lembra, quando fala de sinal, nós falamos aqui da primeira Páscoa no povo do Egito, o anjo da morte, tinha um sinal nos umbrais da porta. Se lembra do sangue do cordeiro nos umbrais da porta? Pois é, o anjo da morte entrou na cidade do Egito, o anjo da morte entrou em todo o arraial dos israelitas, o anjo da morte matou muitos primogênitos, porém, aonde tinha sangue nos umbrais, o anjo da morte passava por cima e não entrava. Tinha um sinalzinho. Irmão, para muitos esse sinal aqui não valia nada. Era só mais um sinal. Não, talvez alguma coisa pendurada na janela. Muitas pessoas olham para você e veem, é só mais um crente, é só mais um cantor, é só mais um pregador. Não, irmão. Eles não conseguem ver a seriedade do sinalzinho na tua vida. Eles não conseguem ver o poder desse sinal na tua vida. Eles não conseguem entender. Eles só vão entender quando vir a volta de Cristo, o arrebatamento. Aqueles que têm o sinal, aqueles que são marcados, aqueles que têm compromisso, aliança com Deus, será levado. E os que não tiver sinal, pastor, serão deixados. Ei, imagina o povo queimando lá no meio de Jericó, cidade toda queimando lá no meio de Jericó, e a família de Raabe todinha na janela esperando os soldados virem socorrer eles. Sabe por que a Raabe tinha confiança? Porque ela sabia que o Deus que ela tinha feito aliança era um Deus que vela pela palavra. Se eu sair de dentro de casa, eu vou morrer queimado, meu Senhor. Eu vou ficar dentro de casa. E outra, eu consegui trazer minha família toda para dentro de casa. Eu consegui trazer os meus parentes para dentro de casa. Estava todo mundo ali. Imagina a Raabe dentro daquela casa, vendo as muralhas caindo ao redor, vendo os muros, Jericó sendo saqueado a fogo, e aquela casa, meu Deus do céu, imagina a Raabe olhando pela janela. Eu vejo Noé também olhando pela janela e vendo a terra toda sendo destruída, e ele com a família dele todinha lá dentro. Será que ela foi na janela e começou a agradecer? Oh Deus de Israel, oh Deus desse povo, oh Deus, oh, obrigado por tu ter guardado a minha família, obrigado. Obrigado, Deus. Olha só, meus filhos, vale a pena nós ter confiado nesse Deus, valeu a pena nós ter sido fiel, valeu a pena nós ter adorado a Deus, valeu a pena nós ficar na casa do Senhor, valeu a pena nós servir a Deus. Olha só, nós estamos salvos aqui, olha só, o
mundo está sendo perdido e nós salvos. Daqui a pouco o general está vindo buscar nós. Daqui a pouco os soldados estão vindo buscar nós, trazendo para os nossos dias. Espera mais um pouquinho lá na casa do Senhor, porque daqui a pouco o Rei dos Reis está vindo buscar você. Daqui a pouco os anjos estão vindo buscar você. A tua família vai ser resgatada dessa terra. Por quê? Porque a casa que tem sinal de Deus, ela não cai, ela não rui, ela não é queimada, ela não é destruída, porque tem compromisso com Deus. É muito sério isso. Muito em breve Ele está vindo buscar resgatar nós, assim como os soldados de Josué foram resgatar ela e toda a sua família. Pastor, quando eu vejo algo interessante, Josué ordena o resgate. Assim deu Josué sua vida, deu Josué vida à prostituta Raabe e a família de seu pai e tudo quanto tinha. Esta mulher pagã, mais que creu no Senhor, tornou-se um tipo de crente. Ela deu ouvidos à advertência, acreditou na promessa e evangelizou e tornou-se membro da grande nuvem de testemunha. Hebreus 12:1, abre lá para mim. O que diz lá? Hebreus 12:1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha só, Raabe não fazia parte dessa nuvem de testemunha. Sabe por quê? Jesus falou bem assim, irmã Juliana: ide e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Chegou em Macai, e de Macai nós vamos para frente, já chegamos em Bahia, já chegamos na Índia. E quantas pessoas nós já conseguimos trazer para a nuvem de testemunha? Somos testemunhas que Cristo ressuscitou, somos testemunha que Jesus faz milagre, somos testemunha que Jesus vai voltar, somos uma grande nuvem de testemunha. A Raabe observava a nuvem de testemunha se aproximando, até que uma hora os soldados foram lá e colocaram ela dentro da nuvem, que era o povo de Israel. Quantas pessoas hoje precisam ser resgatadas para dentro dessa nuvem de testemunha? Hebreus 12, versículo 1 diz: portanto nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. Irmão, para Raabe sair dessa casa, desse Jericó, ela teve que abandonar o embaraço. Ela teve que abandonar a cultura, teve que abandonar a terra, teve que abandonar a idolatria, teve que abandonar os deuses daquela cidade para seguir o Deus do exército, o Deus de Israel. Falando ainda, nós vemos algo interessante. Quando falamos da cidade de Jericó, nós vemos que a cidade de Jericó, pastor, nós temos uma nuvem tão grande testemunha a cidade de Jericó. Tá? É tão interessante que, falando da cidade de Jericó, parece que não só o Acã, mas toda a família foram envolvidas na fraude e disfarce que trouxe desastre nacional. Pastor, quem foi Acã? Acã foi aquele camarada que pegou o que não era para pegar. Entendeu? Ainda nós vemos, falando de Acã, nós vemos que ele, a quantidade de contrabando escondido na barraca da família era grande o suficiente para que nenhum membro da família poderia ter sido ignorado a sua existência. Se lembra que Acã, a Bíblia diz que ele levou para dentro da tenda, entendeu? Acã levou para dentro da tenda o que não era para ser levado. Acã levou para sua casa o que não era para ser levado. E agora nós vemos que a sua família também estava envolvida. Pastor, por quê? Porque parece que houve um acordo entre os membros da família. Eu já falei, eu acho que na terça-feira no culto de ensino. Imagina Acã chegando em casa com aquelas coisas que não pertenciam a ele. E a esposa olhava assim e pensou: nossa, que legal, você veio de onde? Ah, isso aqui
Veio da onde esse ouro? Com certeza veio de Jericó. Mas espera aí, meu esposo, esse ouro aí não pertence a nós, esse ouro pertence a Deus. Não, mas deixa quieto. Olha só, nós vamos ficar aí. Não, mas deixa quieto. Deixa quieto. Vamos. A esposa consentiu com o erro de Acã. Talvez os filhos chegaram lá e disseram: pai, isso aqui não é para ser nosso, pai. Isso aqui é de Deus. Não, deixa quieto. Tá bom, pai, então tá bom. Quem sabe convenceu ali os filhos, convenceu a esposa. Até que toda a família consentiu naquele problema. Vamos esconder, esconderam tudo. Olha só, por causa da implicação social, a nação não podia permitir que o pecado impune. Na época de Josué, que considerava ser uma unidade familiar, mas também foi considerado uma parte grande família, tornou-se uma nação. Permitindo que as implicações sociais, pecado e impunidade foram sérias, um desastre moral. Nós vemos que a Bíblia fala que Acã, ele, quer ver? Olha aqui na Bíblia, aqui ó, olha só aqui ó, está no capítulo 6, capítulo 8. Capítulo 8. Aqui, ó, capítulo 7, versículo 24. O que diz lá? 7 e 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a coisa de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Beleza, leu o 19. Leu o 19 primeiro. 19 e 20. Então disse Josué a Acã: meu filho, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultas nada. Olha só, descobriram por quê? Porque Jericó foi saqueada, beleza? Agora eles vão saquear Ai, a cidade de Ai. E na cidade de Ai, uma cidadezinha pequenininha. Josué nem levou muita gente para saquear lá. Só que chegaram lá, perderam a batalha. Morreram gente, morreu israelita. Josué volta, meu Deus, o que aconteceu de errado? Jericó, que era uma potência, nós vencemos. E Ai, que era uma coisinha de nada. Josué vai pedir para Deus o que está acontecendo. Deus fala: tem pecado dentro do povo. Tem pecado no meio do povo. Josué lança sorte e cai sobre a tribo de Acã. Opa, quem era Acã? Acã era da tribo de Levi, tribo sacerdotal. Pastor, e agora chega na casa de Acã. Lá vai Josué, pergunta para Acã. O que Acã responde? Versículo 20. Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Fiz assim e assim. 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma coisa de ouro do peso de 50 ciclos. Olha só. Oficiei-os do meio e que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda e a prata debaixo dela. Quando vi entre os despojos, ou era anátema, ou era para levar para o templo. Ou era para ser queimado, ou era para ser levado para o templo. Pastor, quando vi uma boa capa babilônica, irmão, tudo que vem da Babilônia é maldição. Quem construiu a Babilônia? Nimrod. Foi de lá que saiu a torre de Babilônia. Entendeu? Pastor, não vai pegar uma coisa da Babilônia? Com certeza vai pegar a capa, né? Capa representa posição, destaque. Bartimeu tinha uma capa que destacava ele como mendigo. O Elias tinha uma capa que destacava ele como profeta. E aí, pastor? A própria Bíblia diz que repartiram a capa de Jesus. Capa é algo que identifica você. O Acã talvez não estava contente com
as coisas que ele fazia para Deus, queria uma capa lá de fora, uma capa da Babilônia, queria algo lá de fora. O que mais que ele pegou? 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Cobicei-o e depois tomei. Pastor, a Bíblia diz que quem cobiça já cometeu pecado. Cobicei coisas dessa terra. E levou para onde? Levou para o meio da tenda. Envolveu a família. Complicou o lado da família. Pastor, e o que aconteceu? Então Josué enviou mensageiros que foram correndo a tenda. E eis que tudo que estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Tudo que pertence para o Senhor vai ser pegado para o Senhor. Mais cedo ou mais tarde Deus toma. Porque o que é dele, ele não divide com ninguém. Pastor, versículo 23. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel e as deitaram perante o Senhor, aonde ele não deveria ter pegado. Pegaram aquelas coisas que era para ser levado direto e levaram diante do Senhor. E agora, o que fizeram com Acã? Então Josué, versículo 24. E todo Israel, com ele tomaram Acã, filho de Zerá. E a prata, e a capa, e a cunha, e o ouro, e os filhos, e as filhas. Olha só, levou até os filhos e as filhas junto. Seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Tudo que ele tinha foi de água abaixo. A vida inteira trabalhou, pastor, e perdeu tudo. Sabe como? Disse Josué 25: porque nos turbastes, o Senhor te turbará e a ti a este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, entre até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar Vale de Acor, até o dia de hoje. Olha o quanto que Acã perdeu. Perdeu tudo. Gado, filhos, esposa, tenda, casa e a própria vida. E com certeza a salvação. Por quê? Porque pegou aquilo que não era para ter pego. Quando eu vejo, pastor, quando eu vejo algo interessante, Deus, ele é um Deus zeloso. Deus, ele fala: eu vou dar a cidade para vocês, mas aquilo que é meu eu quero. Se nós obedecer, nós ficamos com a cidade, ficamos com os boi, ficamos com o gado, ficamos com a família, ficamos com a tenda, ficamos com tudo, com a bênção de Deus. Se nós não obedecer, nós perdemos tudo: gado, fazenda, bênção, família, casa e a própria salvação. Algo a se pensar, meus irmãos, quando o tema é: o que derrubou os muros de Jericó? A resposta está aí: a obediência a Deus derruba qualquer gigante. A obediência é a estratégia de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça as estratégias de Deus. Se Deus falou para Noé: Noé, a medida da arca é assim, Noé, você tem que fazer a medida da arca acontecer. Caso contrário, você está perdendo tempo. Entendeu? O teu barco não vai andar, ele não vai nem sobreviver, e quem está dentro vai afundar junto. A responsabilidade era de Noé, a responsabilidade era de Acã, a responsabilidade é nossa, servir a Deus como Ele nos manda servir. Quer que as muralhas caiam? Quero, pastor. Então faça a estratégia que Deus mandou certinho. É 6 voltas, é 6 voltas. Caladinho, caladinho. Gritar na hora que é para gritar, gritar na hora que é para gritar. Avançar na hora que é para avançar, avançar na hora que é para avançar. Senão nós se machuca. Imagina se o povo de Israel,
Quando tocasse, já saía correndo. As pedras iam cair por cima deles, iam morrer tudo junto. Quantos cristãos afobados? Quantos cristãos que são meio desesperados? São meio... Calma, irmão. Eclesiastes 3:3 na tua vida diz bem assim, ó. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de falar e há tempo de ficar quieto. Há tempo de abraçar, mas há tempo de se afastar. Há tempo de costurar, mas há tempo de rasgar e deitar fora. Há tempo de nós marchar, mas há tempo de correr. Há tempo de ficar quieto, mas há tempo de gritar também. Para tudo tem um tempo determinado. Se nós não fazermos as coisas como Deus nos pede para fazer, de nada adianta. De nada vai adiantar nós fazer 7 voltas ao redor do muro e se precipitar na hora de avançar. O que adiantou? Acã e sua família, mas eu coloco a responsabilidade em cima de Acã. O que adiantou, pastor? Acã fazer todas as voltas ao redor do muro de Israel. Acã fazer as 7 voltas no 7º dia. Acã ver a muralha, Deus derrubar. Acã invadir, Acã botar fogo. Mas Acã não conseguir resistir o que não era para ser dele. O que adianta? O que adianta nós servir a Deus? O que adianta nós fazer de tudo se nós muitas das vezes não resistimos àquilo que é de Deus? Se coloca de pé que nós queremos orar pela tua vida. Missionária Mara estará adorando o nome do Senhor nesse momento.